14, versículo 32. Amém, Deus? Estamos em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Então, nós não estamos podendo, irmãos, ter, porque a vida de oração é primordial para a pessoa que vencer, para a pessoa que alcançar o propósito na vida espiritual. Quando Jesus ele se rende na cruz, ele antes havia se preparado em orar para si. E ele se assenta e fala assim aos discípulos: fiquem aqui, que eu vou ali o quê? Orar. Então, no primeiro instante, no primeiro momento, Jesus foi orar o quê? Separado. Mostrando que Jesus, ele tinha uma vida de oração particular para com quem? Com Deus. Marcos capítulo 14, versículo 32. Ele tinha uma vida de oração particular com Deus, que não dependia ali dos outros, ou seja, era uma vida de oração a qual ele ia com Deus, independente se os discípulos estivessem perto ou não. Essa vida de oração você precisa adquirir no momento a qual você está na casa de Deus, mas principalmente quando você não está na casa de Deus. Você precisa ter o jardim do Getsemane lá na sua casa. O jardim do Getsemane, lá no lugar onde você trabalha, aquele lugar reservado para a oração. Você precisa ter o jardim do Getsemane quando você vai a passeio, quando você vai viajar, quando você vai cumprir algo, para fazer uma rotina. Talvez você não vai estar na casa de Deus naquela semana. Você precisa ter o jardim do Getsemane, o lugar aonde você se reserva para orar, o lugar aonde você se reserva para falar com quem? Com Deus. Então Jesus falou: fica aqui, eu vou orar. Então ele ia para o particular para com quem? Com Deus. Por que era necessário aquele particular com Deus? Porque naquele lugar particular Deus falaria, daria direções a Jesus Cristo, que talvez ali, junto com os discípulos, Deus não poderia falar e orientar. Talvez Deus falaria de coisas que os discípulos ainda não poderiam saber. Mas lá na frente, Jesus iria falar a eles e iria os direcionar. Mas até aquele momento, Deus precisava falar a sós com quem? Com Jesus. Vai ter momentos assim, que Deus vai precisar falar a sós com você. Mas se você não tiver vida de oração, o que vai acontecer? Você não vai ter um particular, e Deus não vai poder falar com quem? Contigo. Se você não tem, como a pastora falou, jardim já é sendo construído na sua vida, um momento, algo ali que reservado, uma hora você chega e vai conversar com Deus. Se você não tem esse momento, irmãos, o que vai acontecer? O que vai mudar? O que vai acontecer? Deus não vai poder trazer para você as direções mais importantes da sua vida. Deus não vai poder trazer as direções para mudar a sua história. Talvez direções que talvez vão marcar a sua vida enquanto você viver eternamente. Aquilo que Deus precisava falar com Jesus era algo que ia marcar toda a humanidade. Imagina se Cristo não tivesse vida de oração. Se Cristo não tivesse um tempo reservado em particular para com quem? Com Deus. Imagina se Cristo, ele ali não se separasse, ele não tivesse como algo normal a vida o quê? De orar. Imagina se Cristo fosse alguém que só fosse a presença de Deus de vez em quando, ou quando desce, ou lá se não tivesse um outro compromisso.
O que Deus tinha para falar com Jesus Cristo era algo que ia marcar toda a humanidade. E ele viveria aquilo porque Deus ali sabia de Cristo. Ele buscava sempre ter uma vida de oração. Então ele não teria dificuldade nenhuma de ouvir as orientações dadas por Deus. Ele teria total estrutura para passar pela cruz. Ele teria total estrutura para passar pela crucificação. Mesmo sendo o método mais cruel da época, a crucificação. Para Jesus Cristo, que tinha vida de oração, para Jesus Cristo, que tinha uma comunhão construída com Deus, para Jesus Cristo, que tinha um jardim particular com Deus, que tinha ali uma vida particular com Deus, na crucificação, ele teria a estrutura necessária para passar. Mas o que o preparou para isso, pastor? A vida de oração. O que o preparou, pastora, para ver ali, o que nós vamos ver dentro da palavra até aqui a pouco, o que preparou ele foi a vida de oração. Continua dizendo, Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então, estava lá com seus discípulos, aí ele separou três: Pedro, Tiago e João. Pessoas que muitas das vezes nós vamos separar para entrar conosco em oração, em mesma fé e mesmo propósito. Uma das coisas, irmãos, de quem é discípulo de Cristo, nós temos que entender que nós temos que estar prontos e aptos a orar no momento que Deus nos chamar. Talvez Deus vai chamar você para uma oração na madrugada. Você tem que estar pronto ali para falar: não, Deus, eis-me aqui, vou orar. Talvez Deus vai chamar você para orar no momento angustiante. Você tem que estar pronto para falar: eis-me aqui, Deus, eu vou orar. Talvez Deus vai chamar você para orar num momento não muito fácil, momento de perseguição, momento de angústia, no momento, muitas das vezes, que as coisas não estão sendo favoráveis para você. E você precisa se apresentar e falar: não, isso aqui, estou pronto para orar. Jesus aqui confia a oração a três discípulos: Pedro, Tiago e João. Pedro, por quê? Por que Deus confia a oração a Pedro? Porque Deus tinha para Pedro algo importante. Primeiro, Pedro precisava se render totalmente ao plano de Deus. Porque você sabe muito bem que esse Pedro que está aqui é o mesmo Pedro que negou a Jesus. Quando o galo cantou, e ele negou Jesus o quê? 3 vezes. Então, Pedro era alguém que realmente precisava se render ao plano de salvação. Pedro era alguém que lá na frente Deus usaria como aquele que edificaria a igreja, ou seja, começaria a igreja. Através do ministério de Pedro, ia se construir templos e congregações. E o que hoje nós conhecemos como igreja foi por causa do ministério de quem? De Pedro. Então, aqui mostra
que Deus precisa que a igreja edificada precisa estar em constante o quê? Oração. Então nós como igreja, Cristo vai nos chamar para orar. Cristo vai nos chamar a orar. Talvez em momentos o quê? Angustiantes. Momentos de perseguição. Muitas vezes momentos ali a qual a igreja em si vai ser perseguida. E Cristo vai chamar você a orar. Oração. E você tem que estar pronto, apto à vida de oração. Por isso é necessário construir um Getsemane, um lugar de oração para falar com Deus. Desde já, a partir do momento que você o quê? Iniciou a sua vida para com quem? Com Deus. Cristo separa e chama também a Tiago. Tiago, irmãos, ele tinha um ministério totalmente evangelístico. Tiago era alguém intenso em falar de Deus. E Tiago, ele não ia se amedrontar na hora que fosse necessário anunciar aquilo que Jesus fez na cruz e também espalhar a ressurreição. Então, para criar uma estrutura espiritual em Tiago, o que Jesus faz? Jesus chama a parte e a vida de oração. Como eu falei, Tiago seria um dos maiores evangelistas, que teria uma intrepidez, uma coragem tamanha e tremenda para anunciar tanto que Jesus morreu na cruz, que já havia pagado o preço, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. Então o jardim do Getsemane era um preparo para Jesus? Sim. Para passar pela crucificação? Sim. Mas também era um preparo para Pedro, para Tiago e para quem? João. Por que Deus chama João à oração? Vamos, João espalharia a palavra de Deus, demonstrando que na cruz Jesus havia se dado, se entregado, se doado por amor. Então João não poderia estar fora de qualquer, nem poderia pensar em João não estar ali. Por quê? João escreveria e demonstraria cada passo do amor demonstrado por Jesus Cristo. E não somente isso, João teria um ministério a qual Cristo usaria poderosamente. Levaria a palavra de Deus, falaria do amor de Cristo. E no final de tudo, João ainda seria usado para escrever o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações dos finais dos tempos. Então, sobre o ministério de João, Deus tinha uma grande obra. E para o estruturar, Deus nos chama à vida de oração. Então, quando Deus nos chama à vida de oração, é para nos estruturar em algo. Quando Deus te chama para orar, não fica lá com preguiça, não. Eu vou ter que levantar. Eu vou ter que acordar de madrugada. Mas eu trabalho muito, eu ainda vou ter que orar. Não. Se Deus te chama à oração, irmãos, se Deus te chama à oração, irmão, é para te estruturar, para lá na frente Ele te usar. É para te estruturar para lá na frente e fazer o quê? Ele poder realizar uma obra redentora sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. No jardim do Getsemane, como a pastora falou, era um lugar onde Jesus viveria a redenção. A igreja representava ali,
lá na frente do Pedro, viveria a redenção. O evangelho, o evangelismo, sendo preparado pelo mundo afora e pelas nações, viveria o quê? A redenção. Por Tiago e João, o amor de Cristo disparado, representado na cruz, e a intensidade para se anunciar ao final dos tempos, porque foi o ministério de João, viveria a redenção, ou seja, um preparo espiritual para ali o que iria acontecer. Mas era necessário que orar. E Cristo sabia disso. Que a oração se fazia necessária naquele momento. Saiba discernir quando a oração se faz necessária. E ore. Diz assim: e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste. Cristo falando, que a alma dele estava profundamente triste. E ficou ali. E diz assim: ficai aqui e vigiai. Irmãos, todas as vezes que nós começarmos a orar, nós temos que ter sensibilidade à voz de Deus. E a gente tem que orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Orar e se manter o quê? Atento. Se nas áreas da sua vida você está andando de acordo com a palavra de Deus, ou se ou passar o tempo, você não tem que se afastar. Tem pessoas que talvez elas começam uma vida de oração e elas começam a se afastar, elas vão deixando de lado a vida com Deus. Aí elas vão deixando, elas começam uma caminhada cristã brilhante, elas vão deixando de lado. Elas começam um ministério brilhante, vão deixando de lado. Elas começam a ser grandes evangelistas, vão deixando de lado. Elas começam a realizar algo para Deus, mas vão deixando o quê? De lado. E vão se esquecendo da palavra. E vão se esquecendo do principal. Jesus falou: olha, orai. Mas o que? Vigiai. O que Jesus queria dizer para eles? Sejam atentos. O que Jesus falou para eles, irmãos? Para estar atentos. Mas quando eles não estavam em pleno jardim, um lugar tranquilo. Imagina, um lugar tranquilo. Um jardim. Um lugar tranquilo. Vês flores. Uma lua bonita, porque já era de noite. Imagina? Uma lua bonita, flores, um cheiro, de plantas. Cacerita, nunca de paz. Um lugar ali, a qual eles poderiam pensar assim: gente, é um lugar bom, porque vai acontecer o quê? Não tem como acontecer nada, lugar de paz, lugar tranquilo. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, ele já sabia o que deveria acontecer. Senhor, orai, mas vigiai. Irmãos, ore, mas seja uma pessoa atenta, vigie. Veja se a sua vida está de acordo com a palavra de quem? De Deus. O momento e a hora, irmãos, nós não sabemos. O momento da volta de Jesus, nós não sabemos. Mas o momento que a gente pode passar uma situação difícil, angustiante, perseguidora, nós também não sabemos. Só que se a gente tiver vida de oração, a gente vai ter estrutura para poder o quê? Passar. Se a gente tiver vida de oração, a gente vai estar estruturado para poder o quê? Enfrentar. Seja qual for o quê? Momento. Você não consegue saber o que está para acontecer hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. A gente não consegue saber. É por
por isso que a vida de oração, você mantém ela, mas você mantém ela junto com a vida de vigilância. Você observa e vê, nossa, eu estou agindo segundo a palavra, porque Deus tem me ensinado, eu tenho vivido, porque Deus tem me direcionado, eu tenho feito. Porque se Cristo me encontrar vigiando, se Cristo me encontrar orando, eu também vou poder viver os planos dele, assim como Cristo pode viver os planos de quem? De Deus. Assim como Cristo teve aí a estrutura para passar por quê? Pela cruz. Porque ele tinha a vida de oração. Ele falou, orem, mas vigiem, qualquer momento pode acontecer não. A gente está aqui num lugar tranquilo, mas precisa haver em nós vigilância. E diz assim, e tendo ido um pouco mais adiante, Jesus foi um pouco mais longe, prostrou-se em terra e orou, para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Por isso que eu falo contigo, e disse para você, quando eu iniciei esse propósito, falei que faria a sexta-feira da paixão, no jardim de Getsemane, porque foi lá que Jesus se rendeu a Deus. Foi lá que Jesus falou com Deus, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus nunca quis que fosse feita a vontade dele, mas que sempre fosse feita a vontade de quem? De Deus, de Deus Pai. Foi lá que ele orou e falou, olha, se for possível, Deus, tiver uma possibilidade, né? Se tiver alguma escolha, passa de mim esse cálice. Lá Jesus orava, mas Jesus tinha a certeza, não, eu tenho que me entender, eu tenho que cumprir o que Deus me falou em oração. E essa oração era a parte. Ele deixou os discípulos um pouquinho, foi o quê? Foi mais longe na oração. Ore mais. Você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Ore mais. Vai mais longe na oração. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Em quais áreas da sua vida você ainda não se entendeu a vontade de Deus? Ore mais. Você quer saber qual área da sua vida que você ainda não se entregou à vontade de Deus? Ore mais. Deus vai te mostrar. Deus vai te falar. Jesus falou, olha, se for possível. Era no jardim, irmãos, que Jesus estava disposto a se render à vontade de quem? De Deus. Era ali no jardim que Jesus ia fazer a escolha de se entregar. Ore mais, você vai saber discernir. Por que as coisas não estão acontecendo, pastor? Ore mais, você vai entender por quê. Por que não? Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu tanto queria? Ore mais, você vai entender por que não. Porque talvez você ainda não esteja rendido totalmente ao plano de Deus. Talvez ainda existam áreas da sua vida que você ainda não entendeu. Você está lá igual Cristo Jesus sobre a vida. Ah, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus vai falar para você, tem que passar. Tem que viver. Foi ali no jardim que Deus estava dando para Jesus a certeza que ele teria que passar pela cruz. Que ele teria que viver aquela situação. A vida de oração proporcionou para Jesus Cristo uma estrutura para poder passar pela crucificação. Jardim de Getsemane foi um lugar muito importante. Por isso que eu falo que foi lá, no lugar da redenção. E diz assim, ele disse, né? Se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, quer dizer,
dizer: Pai, meu pai, paizinho, papai, todas as coisas te são possíveis. Quer dizer, quem sabe que Deus, para Deus tudo é possível. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Afasta de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Deus, não sei, tudo é possível para o Senhor, porque na verdade todas as coisas para ti são possíveis. Mas eu não estou aqui no Getsemane, nesse jardim orando, para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua. Irmãos, entenda. No lugar de oração você vai entender, você vai conseguir compreender. Nós somos chamados para fazer a vontade de quem? De Deus. E não a nossa. Que a gente precisa se render à vontade de Deus. Que você precisa se render àquilo que Deus te chama. Você precisa se render nas áreas que você ainda não se rendeu para fazer a vontade de quem? Deus. Ou você acha que Jesus queria morrer na cruz? Que ele queria ter uma coroa de espinhos pregada na cabeça, perfurando o cérebro dele? Você acha que Jesus queria ver as mãos dele sendo pregadas, furadas? Será que você pensa que Jesus queria, irmãos, ser chicoteado, caluniado, cuspido? Você acha que Jesus queria passar por tanta humilhação, sendo que tudo que Cristo havia feito para aquele povo era só o quê? O bem. Lembre-se que as pessoas que estavam na crucificação de Jesus